Olá, olá. Vamos fazer mais um comentário aqui sobre uma questão da CESP de 2013, lá de Alagoas, nível médio, tá? Bom, primeiro, não leia a historinha, pelo amor de Deus, não é necessário você ler essa historinha aqui para essa questão. Na sua prova da CESP, somente leia a historinha se e somente se você não conseguir responder o item sem ler a historinha, tá? Tá beleza? Porque a CESP gosta de botar uma história gigante lá pra você ficar perdendo seu tempo, enquanto você poderia responder a questão em 5 segundos, você vai levar 2 minutos para responder porque você vai ler a historinha, tá? Então não leia a historinha, pelo amor de Deus, não leia. Ok. Bom, a questão aqui, ela está incorreta, ela é uma questão capciosa, a pessoa às vezes lê rápido e aí acaba errando, mas ela é uma questão capciosa, tá? Porque o gabarito dela é errada, mas a pessoa lê e pensa que tá certo e tudo. Tem que ler com calma, tá? Beleza, então veja bem, ó. Configura-se a decadência do direito de representação da vítima uma vez que se transcorreram 6 meses da data do fato criminoso, razão pela qual o autor da prática delituosa não poderá ser processado criminalmente. Até aqui tá tudo certo. Configura-se a decadência do direito de representação da vítima uma vez, né, no caso, na historinha aqui, nessa historinha que está aqui em cima, ali, naquela historinha ali em cima, nessa historinha ali em cima, ficou configurada a decadência do direito de representação da vítima, uma vez que se transcorreram 6 meses. Beleza, até aqui tá certo, tudo correto aqui. Inclusive, o artigo 38 do Código de Processo Penal prevê expressamente que o direito de representação e o direito de queixa se sujeitam a uma decadência de 6 meses. Até aí tudo bem. No entanto, a partir daqui está tudo errado. Porque a questão está dizendo que a decadência vai ser iniciada do dia em que acontecer o crime. Não é do dia que acontecer o crime. Vai ser do dia em que a vítima tomar conhecimento do crime. No caso de ação penal pública condicionada à representação da vítima, né? O direito de representação decairá 6 meses após o dia em que a vítima tomar conhecimento do crime. É isso que está escrito no artigo 38. E a questão está dizendo que vai ser do dia do fato criminoso e não do dia do conhecimento do fato criminoso. Então, perceba que é o seguinte, uma coisa é o dia que o crime acontece, outra coisa é o dia que a vítima toma conhecimento desse crime. Beleza, deu para entender? Ok? Tranquilo. Então, veja bem. Primeiro, eu coloquei aqui o artigo 38 para você dar uma analisada, mas primeiro imagine o direito de queixa e imagine o direito de representação, tá? O que é o direito de representação? O direito de representação é aquela autorização que a vítima fornece para que o Ministério Público ingresse com a ação penal pública condicionada à representação. Exemplo, crime de perigo de contágio venéreo, previsto no artigo 130 do CP. O perigo de contágio venéreo, aquele crime que, vamos supor, o João tem AIDS, sabe que tem AIDS, começa a ter relações sexuais com Maria e acaba transmitindo a AIDS para Maria sem o conhecimento de Maria, sem o consentimento de Maria. Maria é infectada, Maria sofre o crime de perigo de contágio venéreo. Beleza? Tranquilo, até aí tudo bem. Então, nesse caso, João cometeu um crime previsto no artigo 130. Esse crime, o Ministério Público pode denunciar João por causa desse crime? Pode, mas precisa da representação da vítima. Tá. Mas aí a pergunta é a seguinte, a vítima tem um prazo para autorizar o Ministério Público entrar com a ação penal pública condicionada à representação? Tem que ter um prazo de 6 meses previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal. É o prazo decadencial do direito de representação. Tá? Então, o direito de representação, ele se refere à ação penal pública condicionada
Deixa eu mudar, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O direito de representação refere-se à ação penal pública, refere-se à representação da vítima na ação penal pública condicionada à representação, tá? Ficou muito repetitivo, vou finalizar aqui dessa forma, ó. Refere-se à ação penal pública condicionada à representação da vítima, beleza? Então, entenda o que é o direito de representação. Entenda o que é o direito de representação. E agora o que? O direito de queixa. Veja bem, direito de queixa. O direito de queixa refere-se ao exercício da ação penal privada ou ação penal privada subsidiária da pública, a ação penal privada subsidiária a ser proposta pela vítima, tá? Beleza? Isso aqui você já sabia, né? Ó, direito de queixa, beleza? Vou colocar aqui em negrito. Direito de queixa, o direito de representação, tá? Então aqui, ó, o direito de representação refere-se à ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ou seja, lembre-se de que a ação penal pública, qualquer ação penal pública deverá ser proposta apenas pelo Ministério Público, por causa do artigo 129.1 da CF e também por causa do artigo 24 caput do CPP, tá? Beleza, então, eu espero que eu não tenha deixado muita dificuldade aqui para vocês. Enfim, entenda o seguinte, o direito de queixa é uma coisa, o direito de representação é outra coisa. Lembra que existe a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação da vítima? Beleza, é isso aí. Existem esses dois tipos de ação penal. A ação penal pública, ela é proposta pelo Ministério Público e, às vezes, ela precisa da representação da vítima. É o caso, por exemplo, do crime de perigo de contágio venéreo, tá? Então, a representação da vítima no crime de perigo de contágio venéreo deve ser protocolada no Ministério Público em 6 meses contados da data em que a vítima tomar conhecimento do crime. E não da data que o crime acontecer, mas sim da data que a vítima tomar conhecimento do crime. Beleza? Deu para entender? Ok. E aí, dito isso, né, vou colocar aqui, ó, breves comentários, tá? Ok, já expliquei os breves comentários, tá aí tudo bem. Dito isso, nós temos que fazer a leitura do artigo 38 do CPP, né? Ó, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou do direito de representação se não exercer o direito de queixa ou o direito de representação no prazo de 6 meses. Tá aí tudo bem. Aí o pulo do gato é o finalzinho, ó. Contado esse prazo, do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, tá? Então, assim, no caso do direito de queixa, a decadência é contada, a decadência de 6 meses, do dia em que a vítima tomar conhecimento do crime. Simples assim. Tá? No caso de ação penal privada subsidiária, será contado do dia em que o Ministério Público ficar configurada a inércia do Ministério Público, ou seja, após os 5 dias réu preso, após os 15 dias réu solto. Artigo 46 do CPP. Tá? Enfim, resumindo tudo aqui, para finalizar logo. Tá? A questão está dizendo que no caso de ação penal pública condicionada à representação da vítima, né? Essa representação da vítima deverá ser exercida em 6 meses, está correta a questão nessa parte. E aí no finalzinho da questão ela fala que o prazo vai ser iniciado a partir do dia que o crime ocorrer.
e não é verdade. Na verdade, é o do dia em que a vítima tomar conhecimento do crime à luz do artigo 38 do CPP. Simples assim. Tá? Então, você tendo entendimento sobre o artigo 38 do CPP, você responde a questão aqui sem ler a historinha em rápidos 5 segundos. Ok? Tranquilidade? Espero ter colaborado efetivamente para o seu aprendizado e para o seu raciocínio lógico jurídico. Tá beleza? Até logo então, um grande abraço.